Cara, hoje é a nossa. Eu acho que provavelmente essa seja, se não for a última, provavelmente é uma das últimas, a penúltima, mas eu acho que é a última. Aula nossa do itinerário de cultura digital. Vai sentir falta, vai fazer falta ligar a luz aqui. Vai fazer muita falta sim. Lógico, eu vou para um outro grupo de alunos, né? Mas sempre faz falta estar conectado com vocês. Primeiro, eu queria, poxa, agradecer muito pela oportunidade. Dizer que eu aprendi demais, que é uma oportunidade muito nova que a escola está dando e durante ela a gente vai aprendendo o que dá certo e o que dá errado. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vi que várias coisas, vários debates, vários links de conteúdo dão certo, eu vi também que muita coisa não dá. E isso é legal, cara, isso é muito importante. Eu acho que quando a gente vai vivenciando o conteúdo, ainda mais um conteúdo novo, uma nova abordagem, a gente vai aprendendo o que dá certo, o que não dá, o que eu posso melhorar, onde eu posso caminhar. E isso é importante para a nossa vida. É importante sempre a gente estar nesse processo de evolução, de transformação, de repensar. Então, por exemplo, todo ano que eu dou aula, ou todo final de aula, normalmente é final de aula, eu sempre repenso se ela valeu a pena ou não. Se ela foi boa ou não, me critico, se eu tava bem, se eu não tava. Então, poxa, é muito bom esse momento da crítica. Eu queria agradecer demais vocês. Tudo que eu aprendo, tudo que eu sei é graças a você. Então, cara, não imagina que você não é importante, não imagina que você não agrega a vida dos seus professores, porque a verdade é que o aluno agrega muito a vida de todo professor e vocês agregam muito a minha vida. Muito obrigado. Agradeço de todo o meu coração cada um de vocês por tudo que eu aprendo e que eu vivo ao lado de cada um. Tá bom? Mas hoje ainda tem aula, meu irmão, né? Hoje ainda tem um tema pra gente falar e vamos falar sim de um tema que bomba, que é o da cultura do cancelamento. Na verdade, o que acontece? Eu fui fazer aula de sociologia sobre cultura, super empolgado pensando em cultura, e aí eu já fui viajando em 500 outros mil assuntos. E durante a aula de cultura, quando eu ainda estava na fase do preparo, de escrever e etc. E sim, eu faço, olha só, o de cultura tá até aqui, ó. Cara, eu faço anotação. Por que que você não tá com seu lápis e sua caneta fazendo anotação, cara? Por que que você não tá escrevendo resumo, fazendo esquema? Por que que você não tá anotando o professor aí enquanto ele fala? Cara, não existe nada melhor para você estudar do que você escrever. Eu acho que melhor do que você escrever é você ensinar para outra pessoa, porque aí realmente está botando em prática. Mas se você não pode ensinar para alguém, se você não tem alguém para quem ensinar, escreve, cara. História, sociologia, filosofia, química, física, tudo a escrever, tá bom? Foca nessa dica aí. E aí, durante a aula de cultura, estava preparando a aula de cultura, fazendo minhas anotações, o que eu queria ou não falar, o que, que eu iria usar de tema e etc. Me veio essa ideia de falar sobre cultura de cancelamento, a cultura do cancelamento, que é uma cultura que bomba agora na internet, né, cara? A gente cancelar pessoas, até o termo cancelamento utilizado para poder cancelar pessoas em redes sociais é algo novo, né? Então eu pensei, cara, tá aí um tema super legal pra gente ter uma aula e é isso que eu quero fazer com vocês hoje, tá legal? E aí eu já vou trazer um primeiro ponto, cara. Eu acho que quando a gente vai falar sobre cultura do cancelamento, a gente tem que ir lá na sociologia e falar um pouco de natureza humana. Aí, cara, assim, tá. Para um filósofo, para um sociólogo, quando se fala de natureza humana, dá vontade da gente já bater a cabeça na parede, de se jogar de uma ponte, porque é um tema que a gente fala demais. Parece muito batido, muito banal, mas realmente ele é muito importante. Tá legal? E aí sempre vem aquela ideia, e todo comportamento do indivíduo é socialmente construído e etc, etc. E eu concordo. Eu acho que muito dos comportamentos que nós temos em sociedade, ele é socialmente construído. Mas eu não queria tirar um outro ponto. Eu acho que tem ali um ponto evolucionário, existe um ponto ali genético do nosso processo evolutivo. Tá legal? Com certeza, o meio atua sobre o comportamento do indivíduo, mas a genética, a evolução, as necessidades evolutivas, elas estão presentes ainda nos nossos comportamentos, tá legal? E é isso que eu não quero descartar quando a gente vai falando de cultura do cancelamento. E por quê, professor? Porque eu acho que o ser humano gosta de lixar outros seres humanos. Eu acho que o ser humano gosta de pegar e apontar o dedo pro outro e falar: você tá errado, meu irmão. A gente gosta de fazer isso, cara. Essa é uma verdade. E eu acho que isso é um pouquinho genético, isso é um pouco do ser humano, do ser, quase algo evolutivo ali, intrínseco na gente, que a gente tem uma dificuldade danada de quebrar.
Tá legal? Então, quando eu penso em cultura do cancelamento, eu acho que essa questão da gente gostar de lixar o outro é algo que vem muito antigo nosso e que se coloca hoje, nos dias de hoje, nessa cultura do cancelamento dentro das redes sociais. Então, vou dar um exemplo para vocês, cara. Pega a Bíblia. Se a gente pegar a Bíblia, você vai ver lá as pessoas querendo jogar pedra, né? Jogar pedra naquela mulher que era adúltera, correto? E aquilo ali é uma cultura do cancelamento. Se você for ver, você joga a pedra nela porque ela está errada. E você vem com aquela ideia de que você é o quê? Que você é o ser puro e correto. Tanto é que vem Jesus Cristo e Jesus dá um ensinamento fantástico, né? Se você, eu nunca sei as palavras, tá, gente? Nunca sei as palavras, eu sei o contexto, mas eu nunca sei as palavras, então me perdoem, tá legal? Mas a ideia é, né? Se você não tem pecados e se você não errou, que você atire a primeira pedra. E aí, nossa, que sambada na cara da sociedade que ele deu. Deu, uma sambadona na cara da sociedade. Mas vamos lá, vai lá. Pô, se você pega no medievo, cara, a Santa Inquisição, durante o período da Inquisição, tá? Quando a gente tinha lá, cara, o alto da fé, que era você queimar as bruxas na fogueira, ou bruxos, ou impuros, ou hereges, a população ia e a população adorava. Era tipo o programa de domingo, sabe? Eu não tinha final de semana como a gente conhece hoje, né? Mas quando eu falo programa de domingo, eu tô falando assim, era um evento. Você se arrumava para aquilo. Você ia para fogueira, pro alto de fé, para poder xingar o herege, para poder xingar a bruxa, para você tacar comida nela, para você cuspir nela, e depois você vê ela sendo queimada numa fogueira. Se você vai lá, cara, na Roma antiga, poxa, a gente crucificava as pessoas e o ato do crucificar era o olhar o outro que era errado e não a nós. Ai, cara, pega na Grécia Antiga, poxa, todas as torturas gregas que existiam. Vamos pegar, por exemplo, o touro, aquele touro de cobre, que a pessoa entrava e se esquentava o couro e ia queimando a pessoa, era uma maneira de punição. Tudo isso, para mim, tem tudo a ver com cultura do cancelamento. Lógico, a gente tem que pegar a sua época e trazer para os dias de hoje. Antigamente a gente queimava a pessoa de verdade, fisicamente. Hoje a gente queima essa pessoa nas redes sociais. A gente queima essa pessoa na internet. A verdade é que a internet, ela parece ser, na minha opinião, ela não deveria ser. E eu acho que a gente deveria ter um cuidado para que ela não fosse, de verdade, uma terra de ninguém. Mas ela parece ser uma terra de ninguém. Ela parece ser um lote vago, aquele vago sem nada ali, que a gente pode fazer um pouco de tudo que a gente quer, né? Infelizmente, algumas pessoas tratam as redes sociais e a internet como um todo dessa forma. E aí eu acho que a gente tem que pegar e trazer essa ideia. Pensa só, a gente gosta de olhar para o outro e dizer que o outro está errado e nos colocarmos numa situação onde nós somos o correto e ele está errado. Aquela pessoa está errada. Muitas vezes a gente não sabe nem o contexto real. A gente pega uma pequena palavra distorcida ou a gente pega um fato que alguém disse que e não necessariamente pode ter ocorrido. E a gente faz o quê? A gente queima na fogueira das redes sociais. Vou dar um exemplo bem chulo pra vocês, mas vai lá. Eu não sei o nome da mulher, mas teve uma mulher aí, eu acho que é sei lá o que, Pugliese. Eu acho que é essa. Que é um negócio fitness, ela trabalha com essas coisas fitness, eu não pesquisei sobre isso, mas vai lá. Eu sei que na época lá, logo do início dessa pandemia do coronavírus, ela fez uma festa, alguma coisa assim, e por isso ela foi cancelada nas redes sociais, tanto que ela parou de postar coisas, etc, 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 etc. Quando ela fez isso, ela estava errado? Sim, na minha percepção ela estava errada. Mas foram lá várias e várias e várias pessoas para poder pegar e para poder dizer que ela estava errada, para poder xingar, para poder fazer coisas negativas. E ela pegou e saiu das redes sociais por causa disso. Você já parou para pensar quantas dessas pessoas que mandaram mensagens, comentários, etc., negativos a ela, estão fazendo a mesma coisa que ela fez hoje? Mas que, como ela fez, ela tinha que ser julgada naquela época, punida. Mas quantos desses estão fazendo a mesma coisa que ela hoje? Quantos desses estão aglomerando hoje? Estão indo em ambientes que não deveriam estar em casa, mas estão em ambientes públicos com aglomerações. Lógico, estou falando pessoas que estão indo por desejo, não por trabalho, tá? Por trabalho é uma outra coisa, mas por desejo. São várias, né? Então a gente para analisar, a gente fala, caracas, velho,
A gente fala uma coisa, mas a gente nem cumpre. Muitos criticaram, mas muitos estão fazendo o mesmo que ela fez. É lógico que quando você transforma a sua rotina em algo que é vendável, um produto a ser vendido, né? Que é o que ela faz. Ela transforma a rotina dela num produto que é vendido. É óbvio que você está muito mais exposto a essa cultura do cancelamento, porque a qualquer momento você pode cometer um deslize, um erro, uma gafe e isso acabar te gerando cancelamento, né? É óbvio que sim. Ela trabalha com isso, ela expõe a vida dela e expondo a vida dela, ela acaba entrando dentro desse momento de risco, que isso pode acontecer. Porém, será que as pessoas que julgam, que jogaram a pedra nela, não tinham pecados? Ou não estão cometendo o mesmo pecado dela hoje? Então, assim, por fim, eu não acredito que a cultura do cancelamento seja um local ou um ambiente legal para a gente transformar a sociedade humana. Tem gente que acha que não, a cultura do cancelamento é uma forma da gente transformar a nossa sociedade num lugar melhor, acabar com preconceitos, com racismo, homofobias, etc, etc. Eu não acho isso. Eu acho que a cultura do cancelamento é simplesmente você pegar uma pedra e jogar uma pedra em alguém. Não é de verdade você gerar transformação na sociedade. E eu acho que as pessoas fazem isso sem nem pensar. Elas fazem porque é quase que genético, natural do ser humano esse desejo pelo linchamento do outro. Entendeu? Eu acho que a transformação real está na vivência. Está na gente transformar a rotina, o nosso dia a dia, a gente olhar para nós e rever os nossos comportamentos diários, né? E ao rever nossos comportamentos diários, a gente pegar e rever, ou pelo menos dizer, comunicar, tentar transformar comportamentos de outras pessoas. Você simplesmente pegar uma pedra e tacar no outro, não é você transformar a sociedade, é um ato só de violência e pronto, acabou. A mesma violência lá do herege, a mesma violência lá da Grécia Antiga, a mesma violência de Roma, a mesma violência daqueles que iam jogar pedra naquela que era a mulher adúltera. Tá legal? Então, não acredito na cultura do cancelamento como uma cultura de transformação da nossa sociedade, tá bom? Lógico, aqui é um ambiente aberto. Se você tem outra posição, outra opinião, se você pensa de outra forma, coloca aqui. Expõe aqui nos comentários ou aqui dentro do nosso mural da sala de aula. Coloca aqui o que você pensa. Eu vou achar super legal me comunicar com você, tá bom? Um beijo, galera. E tchau!